Com a graça de Deus, nós estamos começando mais um culto. Queria ler com vocês um versículo. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um versículo antes desse fala assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória, pois, a Deus eternamente. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sabe, nós hoje estamos aqui por causa de Jesus, por amor a ele, por devoção a ele. Então eu quero convidar vocês hoje a entregar ao Senhor, a se entregar ao Senhor como um sacrifício vivo, sabe? Não entregue uma parte de você apenas ao Senhor. Eu sei que nós ficamos muito tempo em culto online, e eu sei que às vezes vocês podem ficar sem jeito, podem ter esquecido, mas se entregue ao Senhor, sabe? Não sejam espectadores do que Deus está fazendo. Deus nos livre de Jesus chegar à nossa casa e nós permanecemos os mesmos, sabe? Deus nos livre de Jesus chegar e nós não tivermos nada a entregar a Ele. Nós não somos esses, nós não somos essa igreja, nós não somos essa casa. Eu oro para que hoje você entregue a Jesus tudo que é dele por direito. Você entregue o seu coração, que você entregue a sua alma, que você entregue a sua mente, que você entregue o seu espírito, que você ame Jesus hoje com todas as suas forças. Será que vocês podem amar o Senhor hoje com um pouco mais de força, com um pouco mais de violência, com um pouco mais de fome, de desespero por Jesus? Feche os seus olhos, ore comigo. Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, Jesus. Nós estamos aguardando o Senhor, Jesus. Essa casa é sua, essa família é sua, essa igreja é sua, Jesus. Venha hoje para ser amado por nós. Nós te entregamos as nossas forças, Deus. Nós te entregamos o nosso espírito. Nós te entregamos a nossa mente. Nós te entregamos a nossa alma, Jesus. Nós te entregamos toda a nossa atenção, toda a nossa devoção, toda a nossa afeição, Jesus. Porque só um é digno, só um é digno. Você é digno, Jesus. Você é digno de que eu te ame um pouco mais. Você é digno de uma igreja apaixonada. Você é digno de uma noiva pura, Deus. Nós estamos aqui hoje para completar os nossos votos a você, Jesus. Para cumprir os nossos votos a você, Jesus. Nós não olharemos para outro Senhor. Nós não olharemos para outro Deus. Não há Deus além de ti. Nós exaltamos hoje o seu nome a um lugar alto, Jesus. És tu
minha realidade. Você pode dizer Abba. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Diga isso a Ele mais uma vez. Abba, eu pertenço a ti. Nós pertencemos a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto? Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás aqui. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Vamos dizer isso a Ele. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Eu sei que tu estás mais perto do que a pele em meus ossos. E os teus pensamentos
vida eterna. Vida eterna encontrei, em seus olhos a graça. Vida eterna eu encontrei, vida eterna encontrei, e em seus olhos a eu sou um vaso quebrado aos seus pés. Eu sou um vaso quebrado aos seus pés. Eu sou um vaso quebrado aos seus pés. Aos seus pés eu sou um vaso quebrado aos seus. Me desfaz, eu sou um vaso quebrado e me refaz, Jesus. Eu sou um vaso quebrado aos seus pés e aos seus pés. Diga isso a Ele, eu sou um vaso. Eu sou um vaso quebrado aos seus. Eu sou um vaso quebrado aos seus pés. Eu sou um vaso quebrado aos seus pés e aos seus pés. Não é à toa que te amam, não é sem razão que te desejam. És o mais belo. Não é à toa que te amam, não é sem razão que te desejam. És o mais belo, és o mais desejado, és o desejado das nações. Oh, és a canção da minha alma, Jesus. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém. Você pode levantar sua própria canção para Ele nessa noite. Deixa Ele ouvir o que está em seu coração. Oh,
Filho de Deus, meu Emanuel, a estrela da manhã, a raiz de Davi. E ao Filho de Deus, meu Emanuel, Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. Você pode dizer o nome dele nessa noite. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. E eu reguei o meu jardim e colhi os meus perfumes para te dar, para te dar. Eu sei que o amor é mais forte do que a morte e paixão cruel, como a sepultura, como a sepultura. E eu reguei o meu jardim para te dar, para te dar. Eu sei que o amor é mais forte do que a morte e paixão cruel, como a sepultura, como a sepultura. Tu és lindo, belo, tu és lindo, belo, belo. Tu és doce, doce, doce. Tu és lindo, meu amor, meu noivo. Vamos contemplar o Senhor juntos. Tu és lindo, belo, belo. Tu és doce, doce, doce. Tu és lindo, meu amor, o meu noivo. Tu és lindo, belo, belo. Tu és doce, doce, doce. Tu és lindo, meu amor, meu noivo. A estrela da manhã, a raiz de Davi, ao Filho de Deus, meu Emanuel, a estrela da manhã, a raiz de Davi, ao Filho de Deus, meu Emanuel. 1
eu já provei, eu quero conhecer o seu coração. O seu coração. Jesus. O que faremos, Jesus, quando o Senhor chega? O que faremos, Jesus, diante da Sua presença? Tão palpável a Sua presença, Jesus. O que nós podemos fazer? O que o Senhor deseja, Jesus? O que o Senhor deseja, Jesus? Nós queremos ouvir do Senhor. O que nós podemos te dar, Jesus, são nossas palavras. Aos seus pés, Jesus, nós entregamos a nossa vida. Nós entregamos o nosso coração, Jesus. Nós pertencemos ao Senhor, Jesus. Entregamos todas as nossas canções. Te bendizemos, Jesus. Dizemos que Tu és lindo, que o Senhor é o mais belo. Que ninguém nunca nos amou como o Senhor, Jesus. Para
onde eu iria, Jesus? Para onde nós iríamos, Jesus? Uma vez atingido pelo seu amor, eu me pergunto, Jesus, para onde eu iria, Jesus? Para onde eu iria, Jesus? O que o Senhor deseja, nós estamos aqui. Digno é o Senhor, Jesus. Vem, filho amado, vem como está. Vem, filho amado, vem como está. Eu não sei o que te impede, se algo te impede hoje, mas eu te convido a entoar cânticos de louvor a Jesus. Entoe, engrandeça o nome de Jesus. Muitas vezes nós não temos emoções, nós estamos abalados, nós estamos tristes, mas a verdade é que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quem o Senhor é não mudou. Então, acima do que você está passando, bendiga ao Senhor, bendiga ao Senhor. Tuas feridas Deixe que o seu coração fale. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzir ao meu altar, e ali falarei contigo, e com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, suas feridas sararei. Vem, vem, filho amado, vem como está. Senhor, nós nos apoiamos em Ti. Nós colocamos todas as nossas emoções, Jesus. Colocamos toda a nossa vida em quem o Senhor é, Pai. Nós hoje descansamos em Seus braços. Descansamos no Deus ao qual servimos. Descansamos no Deus, não só que a palavra diz, mas que nós vemos dia após dia. Os nossos olhos podem ver, Senhor, o que a Sua palavra diz. Nós podemos ver o Senhor. Nós podemos sentir o Senhor aqui e todos os dias. O Senhor nunca nos abandonou. O Senhor nunca vai nos abandonar, Jesus. Nós descansamos na Sua majestade, no Seu governo, Jesus, na Sua justiça. Continua falando ao nosso coração, Jesus. Nós ainda não estamos satisfeitos. Nós queremos mais do Senhor. Mais do Senhor, Jesus. Nós viemos aqui pelo Senhor, Jesus.
Em nome de Jesus, amém. Amém. Difícil dar boa noite quando acontece isso, porque ninguém responde. Tá todo mundo meio... Boa noite. Boa noite, igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmine. Tem alguém nos visitando hoje? Pode levantar a mão se tem alguém nos visitando. Tem um casal lá no fundo nos visitando. Sejam bem-vindos, essa casa é de vocês, amém? Nós vamos passar para o nosso momento de dízimos e ofertas. E eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia, no Salmo 116. Enquanto vocês abrem, eu tentei preparar algo muito, novo. Tentei buscar algo que fosse diferente, mas desde ontem o Senhor estava falando comigo só sobre Ele ser digno. E eu tentei buscar, eu tentei procurar algo, mas Deus não falou nada diferente do que Ele já tem falado, do que Ele sempre falou sobre Ele mesmo. E no versículo 12 do Salmo 116 diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. No versículo 16: Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho de tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Então, é muito simples o que eu quero dizer hoje. Eu queria convidar você a ofertar de um lugar de gratidão ao Senhor. Porque da forma que eu orei, talvez esteja tudo muito turbulento, muito conturbado. Mas nós ainda podemos ser gratos ao Senhor. Há sempre algo que nós podemos ser gratos ao Senhor. Nós podemos ser gratos pela nossa vida. Nós podemos ser gratos pela nossa família. Podemos ser gratos por ter um templo, por ter uma igreja, por ter uma família aqui na igreja. Podemos ser gratos por termos um emprego ou por termos uma esperança de ter um, porque sabemos que Deus é um bom Pai e que Ele não vai deixar faltar as coisas. Então nós podemos sempre ser gratos pelo seu casamento, pelos seus pais. Nós sempre podemos ser gratos ao Senhor. E o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? O que o Senhor deseja, sabe? Nós não sabemos nem orar, nós não sabemos nem entregar ao Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos diga o que nós podemos dar a Ele por todos os benefícios. Nós somos tão pequenos, gente. Tão pequenos, tão pequenos. Mas ainda assim, o Senhor quebrou as correntes que nos prendiam. O Senhor quebrou todas as correntes. E hoje eu convido você a ofertar, conforme diz no versículo 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Nós prometemos, nós dissemos um dia, sim, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor na minha vida, eu me comprometo com o Senhor, eu quero viver uma vida com o Senhor, eu quero viver uma vida em prol do Senhor, uma vida que te bendiga, que te renda glórias. Então nós podemos ofertar, tendo como base esse versículo: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor,
em seu meio, ó Jerusalém. Amém? Hoje eu convido você a ofertar de um lugar de fidelidade ao seu voto, de um lugar de gratidão ao Senhor. Você pode se colocar de pé, pegar o seu dízimo, a sua oferta. Se você está sentindo no seu coração de ofertar, e talvez você tenha pensado, é muito pouco, ou então você tenha pensado, eu não trouxe quanto eu gostaria, eu te convido a ofertar o que você tem, se esse é o desejo do seu coração. Porque o Senhor não olha para o valor das coisas, o Senhor olha para o nosso coração. Então, se Deus está tocando no seu coração hoje, eu te convido a ofertar. Amém? Nós vamos orar pelos dízimos e ofertas. Os lugares onde vocês podem ofertar é aqui próximo ao banheiro, tem um gasofilácio e a maquininha do cartão. E tem um outro aqui atrás da câmera. Depois que eu terminar a oração, você pode se dirigir a esses locais, amém? Fechem seus olhos. Senhor Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pelo simples fato de ter o Senhor. Quando temos o Senhor, nada nos falta. Nós somos preenchidos, Jesus. O Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades. O Senhor é um Deus completo. Nós amamos o Senhor, Pai. Te agradeço pelo dízimo, pelas ofertas aqui depositadas. Eu oro para que o Senhor venha em todas as casas aqui, Senhor. Venha com a sua plenitude, Jesus. Com aquilo que falta, eu oro para que a sua plenitude invada aquela casa. O Senhor sabe, Deus. O Senhor sabe o coração de cada pessoa aqui. Então eu oro para que o Senhor venha com a sua plenitude, venha com a sua provisão sobre cada um de nós, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja, tudo bem? Vocês estão felizes? Para você que está nos visitando, seja bem-vindo ao nosso culto. Nós estamos aqui nos reunindo de maneira online e hoje, para você que não me conhece, meu nome é Carlos, eu sou um dos líderes da Igreja One e hoje eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor que eu tenho recebido de Deus há um tempo e eu queria que você ficasse comigo. Então, antes de a gente começar a palavra, eu queria convidar você a orar, aonde quer que você esteja. Na sua casa, ou talvez no ônibus, ou não sei onde você está assistindo esse culto, eu quero pedir para você ficar comigo. Nós sabemos que de forma online nós temos diversas distrações, mas hoje eu quero que o Senhor Jesus alinhe o nosso coração. Então, vamos orar juntos? Jesus, obrigado. Obrigado pela sua bondade que nos leva ao arrependimento. Jesus, nós oramos para que você hoje possa trazer um alinhamento para o nosso coração, Jesus. Aos nossos irmãos que estão assistindo essa transmissão, nós oramos para que o seu Espírito Santo possa nos alinhar a nossa mente, alinhar o nosso coração, porque nós sabemos que nós somos um só corpo, nós estamos em um só Espírito, em um só parecer. Então, Jesus, nos alinhe hoje através da sua palavra e do seu Espírito Santo. Nós estamos completamente vulneráveis ao seu mover, Jesus. É isso que nós oramos hoje e te agradecemos em teu nome. Amém. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos entrando num tempo como igreja que o Senhor Jesus ele tem nos provado de muitas formas, né? Eu acredito que você tem percebido que Jesus ele tem amadurecido a sua noiva nessa estação. Nós estamos numa estação onde a Igreja de Jesus ela tem caminhado por um amadurecimento, né? E eu falo não instituição, mas eu falo da Igreja maior, né? E eu falo uma palavra a respeito de toda a Igreja. Eu acredito que no ano de 2020 você ouviu muito sobre a palavra maturidade e talvez em 2019 também. E eu creio que o Senhor Jesus ele está nos empurrando para essa palavra não ser apenas uma das nossas pregações fortes, mas que através da vida da igreja, através daquele irmão lá
lá mais distante em relação à igreja, aquele irmão que está chegando agora, eu creio que o Senhor Jesus ele está liberando sobre a igreja um amadurecimento que está tocando desde o governo da igreja até o irmão mais novo, recém-chegado. E eu acredito que todo esse movimento de maturidade da parte do Senhor sobre a igreja diz muito a respeito sobre os últimos dias, diz muito a respeito sobre os fins dos tempos. Então, quando nós olhamos sobre os últimos dias, nós olhamos para os fins dos tempos, nós precisamos entender que essa revelação, essa palavra e essa estação para a igreja vai requerer muita maturidade da igreja, requerer muita maturidade dos membros, e eu não falo uma maturidade apenas das lideranças da igreja, mas eu falo uma maturidade onde o corpo de Cristo ele é maduro e ele está crescendo em maturação. Então, meus irmãos, nós sabemos que nós estamos nos últimos dias. Se você for ler Atos, você vai ver Pedro falando que os últimos dias têm chegado. Você vai ver os apóstolos nas Escrituras, no Novo Testamento, falando sobre os últimos dias. E eu quero muito, às vezes a gente trata esse termo, os últimos dias, como apenas mais um dos termos que nós temos na nossa igreja, né? Algumas das frases ou jargões que nós temos na igreja. Mas eu quero que você pare para pensar comigo, se lá no Antigo Testamento, ali, logo um pouco após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos já estavam dizendo que estamos nos últimos dias. Imagina comigo agora. Imagine comigo agora no ano de 2021, se lá em 70 anos, talvez 20, 30 anos depois de Cristo, a igreja já estava acessando um lugar de pregar e anunciar os últimos dias, e eles viviam como se os últimos dias fosse algo muito próximo. Imagina nós aqui, como igreja aqui do século 21, igreja de 2021, o quanto nós estamos próximo do dia do Senhor. E esse tempo que fala sobre o dia do Senhor é um tempo que vai nos levar, como eu disse aqui no início dessa pregação já, vai nos levar para uma estação de muita maturidade. E eu creio muito que o Senhor Jesus tem nos empurrado como igreja para esse lugar. E quando Jesus ele nos empurra para esse lugar de maturidade, nós precisamos nos posicionar completamente vulneráveis para acessarmos essa maturidade. Porque a maturidade que a igreja dos últimos dias vai precisar não é apenas uma maturidade bíblica, não é apenas uma maturidade a respeito das Escrituras. Eu falo isso em relação a estudo, né? Eu vou falar sobre isso, né? Sobre as Escrituras, e você vai me entender o que eu estou querendo dizer. Essa maturidade que a igreja precisa dos últimos dias é uma maturidade bíblica, mas muito além disso, é uma maturidade de vida. A igreja dos últimos dias ela precisa ser madura em sua vida como um todo. Todas as nossas áreas de vida, todos os nossos parecer, todo o nosso parecer, toda a nossa disposição mental, toda a forma como nós lidamos com a nossa vida, vai precisar ser de uma forma madura. Porque os últimos dias não vai se tratar apenas de um tempo onde apenas a sua área espiritual vai ser tocada. Não, toda a sua vida será tocada pelos últimos dias. Então não faz sentido você apenas ter uma maturidade espiritual no sentido de conteúdo bíblico e você não ter uma maturidade na sua vida como um todo. Então o Senhor Jesus ele está levando a igreja para esse lugar de ser madura como um todo em todas as áreas da vida. E talvez esse processo de maturação não é um processo onde você vai sentir um arrepio, não é um processo onde você vai tremer, porque nós somos maduros não quando nós temos uma experiência com Deus. Nós somos maduros quando nós somos experimentados pelo Senhor através da sua glória, através da sua presença, através de quem Jesus é, do seu caráter. E através dessas experiências nós começamos a se posicionar como homens e mulheres maduros que sabem lidar com as situações, que sabem responder de uma forma madura, que sabem andar da forma como o Senhor deseja que nós andemos. Então, quando nós entramos nisso, nós precisamos entender que esse tempo de 2021 é um tempo onde Deus vai amadurecer a igreja em todas as suas áreas. Então, meu irmão, não se assuste se a sua vida profissional começar a ter um pouco de turbulência. Não se assuste se a sua família começar a passar por algumas provações e dificuldades. Não se assuste se o seu emocional começar a ser provado em algumas coisas.
Porque quando nós falamos sobre maturidade da igreja, nós estamos falando sobre uma maturidade completa. Nós estamos falando sobre, em todas as áreas da nossa vida, nós exalarmos a maturidade que nós recebemos através do nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir disso, de tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, eu quero construir a nossa pregação. Porque um dos pontos, que é esse ponto de maturidade, fala a respeito de nós termos muito bem claros os nossos princípios, os nossos fundamentos, termos claros os pontos que nós precisamos ser enfáticos e ser firmes. E eu quero trazer essa mensagem hoje, relacionando isso com um texto alguns textos que estão lá em 2 Reis, no capítulo 22. Eu recebi essa mensagem da parte do Senhor no final do ano de 2019, e esse texto ele entrou no meu coração de uma forma que eu entendi o quanto nós, como igreja, precisamos estar firmes e precisamos estar fundamentados nisso. E esse texto fala sobre o rei Josias. O rei Josias, ele foi um dos últimos reis antes do exílio da Babilônia, ali em Judá e Israel. Então a gente vê um tempo em que o povo estava completamente distante do Senhor. O povo estava completamente longe. Haviam muitos altares de Baal, haviam muitos incensos para outros deuses. O povo de Israel estava completamente distante de Deus. Estavam tão distante do Senhor que até mesmo ali o templo ele estava com deficiência de culto, deficiência de altares. O templo estava abandonado. E ali a gente vê o rei Josias assumindo o seu reinado quando ele tinha apenas 8 anos de idade. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. Abre aí, deixa aberto. Enquanto isso eu vou construindo. A gente vai ler, tá? A Bíblia. Só quero construir aqui para a gente começar. O rei Josias, ele tinha apenas 8 anos de idade quando ele começou o seu reinado. Então a gente começa a ver esse rei que era muito novo, era uma criança estava reinando. E a partir dessa criança, o Senhor ele começou a trazer de volta muitos princípios para Israel. Então eu quero te convidar a ler comigo esse texto. A gente vai ler alguns textos até o capítulo 24, talvez, mas vai ser curto, tá bom? E se for longo, tá tudo bem, porque a gente ama a Bíblia, né? Aproveitar esse momento aqui, pega a sua Bíblia comigo aí, onde você estiver, coloca no peito e fala assim: eu amo a minha Bíblia. Repete aí: eu amo a minha Bíblia. Nós precisamos amar as Escrituras, então vamos ler aqui. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1, diz assim: tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adias de Boscate. Versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 3. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou um escrivão, Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo à casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, os carpinteiros, os edificadores e os pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Vamos ler aqui comigo o versículo 8 agora. Disse o sumo sacerdote Ilquias aos escrivãos Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio
ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Amém? Nós estamos aqui lendo um processo em que Josias ele tinha acabado de assumir o seu reinado com 8 anos. E depois, no 18º ano do seu reinado, Josias ele manda o escrivão à casa do Senhor para que ele pudesse contribuir, ajudar e servir e comunicar toda a reforma que o templo estava passando. Para vocês prestarem atenção comigo, eles estavam tão distantes do Senhor que o templo ele estava caindo aos pedaços, estava destruído, estava abandonado. Então aqui a gente vê Josias se posicionando em favor de reformar o templo da casa do Senhor. E quando Josias ele se posiciona aqui, se você fizer esse cálculo comigo, não é muito relevante, né, pelo que a gente vai construir, mas eu queria muito pontuar que quando Josias ele se posiciona em reformar o templo, Josias tinha apenas 26 anos. Ele era um jovem, ele era novo. E quando ele se posiciona nesse lugar, nós lemos aqui o texto, fala sobre todos os pedreiros, os carpinteiros, todos aqueles os edificadores, né, que estavam ali trabalhando, eles todos tinham muita fidelidade e eles estavam muito comprometidos em reformar o templo. E nessa reforma do templo, o sumo sacerdote Ilquias, ele encontra o livro da lei. Ele encontra a lei do Senhor e ele lê e ele dá para o escrivão, e o escrivão leva para o rei Josias. É um tempo onde o povo estava completamente distante da lei do Senhor. Eles estavam longe, a lei estava perdida, a lei ela estava muito... estava escondida, né? Estava perdida ali dentro do templo. E aqui a gente vê, por conta da reforma do templo, por conta deles estarem reformando o templo, eles encontraram o livro da lei. E quando eles encontram o livro da lei, se a gente for continuar lendo, eu não vou ler aqui, mas eu quero que você acredite em mim. E se você não acreditar, depois você vai lá e continua lendo. Mas mesmo se você acreditar, continue lendo depois, tá? Esse texto que é muito bom. A gente vê que Josias, ele consulta uma profetisa, a profetisa Hilda. Depois que ele pega o livro e esse escrivão lê, Josias, ele começa a rasgar as vestes. Aqui vamos ler o versículo 11, dizendo assim: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Então o povo ele estava completamente distante da lei do Senhor. O povo estava completamente distante, o templo estava destruído, a lei do Senhor estava desaparecida, o livro estava desaparecido. E quando eles começaram a reformar o templo, eles encontram o livro da lei. E quando eles encontram o livro da lei, eles levam para o rei, eles começam a ler sobre a lei do Senhor. E Josias, eu acredito que quando ele começou a ouvir as palavras da lei do Senhor, ele começou a olhar a situação em que Judá e Israel estavam. E quando ele começa a olhar a situação, ele começa a se arrepender, porque o povo estava completamente distante dos feitos que o Senhor Deus já havia feito para Israel. O povo estava completamente distante da lei que o Senhor tinha dado a Israel há tempos atrás. Meus irmãos, Josias, ele era um rei e o reinado de Josias foi um tempo muito distante de todos os feitos que nós conhecemos, né? Todos os feitos que Deus fez para Israel, o Mar Vermelho, o exílio, a saída do Egito, a nova Canaã, todos os grandes feitos. O rei Josias, ele estava distante. Então, foi um tempo em que tudo isso foi se perdendo. Foi um tempo que eles foram se distanciando do Senhor. Foi um tempo que eles se distanciaram dos mandamentos do Senhor, da lei do Senhor. Então, Josias, ele rasga as suas vestes. E como um sinal de arrependimento, como um sinal de que ele estava arrependido pelo caminho que o povo estava indo. E quando ele se arrepende, ele manda que
consultem a profetisa que havia naquela época, que era a profetisa Hilda, e ela começa a profetizar. E ela profetiza a respeito da situação de Israel. Ela profetiza a respeito de como o Senhor Jesus e o Senhor estava irado com aquele povo. Então, a gente começa a ver que Elias, ao ouvir as palavras dessa profetisa, ele se posiciona em renovar a aliança. Então, quando nós temos aqui a reforma do templo, nós temos o livro da lei sendo encontrado. E quando o livro da lei é encontrado, nós vemos o povo renovando a aliança com o Senhor. Então Josias, ele ajunta todo o povo de Israel. E quando ele ajunta todo o povo, todos eles estão ali em um lugar e eles renovam a aliança com o Senhor. E eles renovam a aliança e eles começam a trabalhar na purificação do templo. E eles começam a voltar com os cultos. E eles começam a derrubar os altares de Baal. Eles começam a se posicionar num lugar de olhar para o que Deus fez e voltar o coração para o Senhor. E eles começam a se voltar para Deus, eles começam a se posicionar com arrependimento. Os ministros, os sacerdotes, eles começam a chorar e a clamar ao Senhor para que Ele pudesse posicionar o povo novamente no lugar onde ele não deveria ter saído. Então a gente vê que após Josias ter lido o livro da lei, ele se posiciona num lugar de trazer o povo de volta para Deus. Ele se posiciona num lugar de fazer com que o povo renovasse a aliança com o Senhor. Então o templo, ele começa a ser purificado, o templo, ele começa a trazer de novo os cultos, os altares de Baal são destruídos, todos aqueles que profanavam o povo, aqueles altares são destruídos e o povo ele volta a um lugar ao Senhor. E quando nós temos esse movimento do povo voltar ao Senhor, nós vemos a comemoração da Páscoa. Lá em 2 Reis, no capítulo 23, versículo 21, diz assim: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor. Celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito nesse livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Então a gente percebe aqui que quando o povo ele encontra o livro da lei, eles se movimentam para ir ao Senhor. Eles celebram a Páscoa. E eles celebram uma Páscoa como nunca tinha sido antes, nem na época dos juízes, nem na época dos reis, nem na época de Judá, nem dos reis de Judá, nem dos reis de Israel. Então o povo, por eles voltarem ao Senhor através do livro da lei, nós temos a comemoração da Páscoa. E através dessa Páscoa, o Senhor Jesus, Deus, ele volta a habitar no meio do seu povo. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então, a partir dessa narração, desse texto que nós acabamos de ler, de nós falarmos sobre esse rei, a posição dele, eu quero trazer muito uma aplicação para os nossos dias. Eu iniciei falando sobre os últimos dias, e quando eu falei sobre o rei Josias, eu disse que o rei Josias, ele era um rei que foi um dos últimos reis antes do exílio da Babilônia em Israel. E, de verdade, eu acredito que isso se parece muito com os nossos dias. Porque se você for olhar um pouco Apocalipse, se você for olhar um pouco a profecia sobre os últimos dias, nós iremos ver o império da Babilônia vindo novamente contra a igreja. Nós vamos ver o império da Babilônia vindo para governar a terra, para controlar a terra. Então aí a gente começa a ver que muito da postura do rei Josias é aplicável para os nossos dias. E quando a gente começa a olhar essa postura, eu quero falar sobre 3 pontos, que são pontos muito fundamentais que nós precisamos ter como igreja. O primeiro ponto é reformar o templo. Nós precisamos nos posicionar como o rei Josias e caminhar para reformar o templo do Senhor. E quando eu falo sobre reformar o templo, eu estou falando sobre nós colocarmos as coisas em ordem. Quando nós olhamos para um lugar onde
onde há desordem, nós não conseguimos encontrar a palavra do Senhor. Nós não conseguimos encontrar a lei. Então, meu irmão, você aí que está me ouvindo, você aí que tem fome de ser uma igreja madura, uma igreja que está apressando a volta do Senhor, uma igreja dos últimos dias, você precisa reformar o templo. Você precisa colocar as coisas em ordem na sua vida. Eu quero falar muito sobre a sua vida, aplicar isso à sua vida. Você precisa colocar a sua vida em ordem. Você precisa tirar o que tem que ser tirado, você precisa reformar o que tem que ser reformado. Nós precisamos reformar o templo, nós precisamos colocar as coisas em ordem. Porque quando nós colocamos as coisas em ordem, nós encontramos a lei. Então, o primeiro ponto é reforme o templo. E o segundo ponto é encontre o livro da lei. Quando nós encontramos o livro da lei, nós trazemos a palavra do Senhor para o centro das nossas vidas. Então nós precisamos começar a fazer com que a lei do Senhor não esteja longe da nossa vida. Tudo que nós fazemos, da forma que nós andamos, a forma como nós procedemos, precisa partir da lei do Senhor. Não há como nós nos arrependemos se nós não estivermos sendo inspirados pelo Espírito Santo. Mas se nós não estivermos com a lei clara aos nossos olhos, e quando eu falo sobre a lei, eu estou falando sobre o Senhor, sobre a palavra de Deus, eu estou falando sobre a direção do Senhor, estou falando sobre aquilo que Deus já falou sobre nós, estou falando sobre as Escrituras. Nós precisamos reformar o templo e nós precisamos encontrar o livro da lei nas nossas vidas. Nós precisamos começar a fazer um movimento em que a Bíblia ela tem que ser o centro da nossa vida, sabe? O Senhor Jesus é o centro da nossa vida. E a palavra dele precisa estar no centro de nossas vidas. A nossa vida precisa ser cristocêntrica. Então, através desse movimento cristocêntrico, a palavra de Deus ela precisa guiar as nossas vidas. Nós precisamos nos mover através da palavra e pela palavra do Senhor. Então, quando nós encontramos o livro da lei e permitimos com que o livro da lei seja o centro das nossas vidas, permitimos com que a palavra de Deus, que a lei do Senhor seja o centro das nossas vidas, nós caminhamos para estar em comunhão com o Senhor. E quando nós caminhamos para estar em comunhão com o Senhor, nós entramos no terceiro ponto que eu quero dizer aqui, que é comemore a Páscoa. Quando nós estamos comemorando a Páscoa, nós estamos comendo do Cordeiro por inteiro. E comer do Cordeiro é ter comunhão com Jesus. Comer do Cordeiro é ter parte nos sofrimentos de Jesus e também comer dele é celebrar a libertação do Egito e celebrar a comunhão com Jesus. Nós precisamos comemorar a Páscoa nesse sentido de estar em comunhão com o Cordeiro de Deus. Nós precisamos celebrar a Páscoa nesse sentido de comer do Cordeiro por inteiro. Amém? Vocês estão aqui comigo? Eu acredito muito que esses 3 pontos precisam ser pontos muito vivos em nós. Porque, meus irmãos, eu acredito muito que se o povo permanecesse no legado de Josias, talvez Deus não iria se ausentar de Israel. Obviamente, Deus ele tem uma palavra, e a palavra de Deus ela se cumpre. Mas eu quero te dizer que quando nós permanecemos nesse lugar, quando nós permanecemos nessa palavra, nós impedimos com que o império da Babilônia entre nas nossas vidas. Meus irmãos, nós precisamos reformar o templo, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Nós precisamos encontrar o livro da lei do Senhor. Nós precisamos colocar a lei do Senhor no centro da nossa vida. Nós precisamos comemorar a Páscoa. Ou seja, nós precisamos estar em comunhão com o Cordeiro de Deus. E quando nós caminhamos para ter esses 3 pontos vivos, nós nos mantemos como uma igreja que tem o Senhor no centro. Nós nos mantemos como uma igreja que não permite com que a Babilônia entre dentro dela. Nós permanecemos como uma igreja que está se posicionando no lugar de trazer o Senhor para o centro da vida, trazer a presença do Senhor para dentro da família, trazer a presença do Senhor para dentro da igreja. O que nós temos visto nesse tempo, infelizmente, são pessoas com a vida desordenada. Ou seja, o templo está destruído,
há coisas que não deveriam estar. Ou então nós encontramos pessoas que a lei do Senhor, ela está distante da sua vida. Então você não vive mais pela lei, você não vive mais através da lei. A lei do Senhor, ela não te gera mais nenhuma vida, porque ela não está mais no centro do seu coração e da sua família, da sua casa, da sua vida. E a partir disso, por estarmos nesse lugar, nós não temos comunhão com o Cordeiro. Ou seja, nós não comemos do Cordeiro por inteiro. Então nós não celebramos a Páscoa. Nós não celebramos mais o comer do Cordeiro em família. Meus irmãos, a igreja dos últimos dias precisa ser uma igreja que está posicionada aqui, como Josias se posicionou. Meu irmão, não sei se você consegue enxergar isso comigo, mas claramente, Israel viveu um avivamento através do rei Josias. E esse avivamento não foi apenas um avivamento de celebração, mas antes de haver a celebração da Páscoa, houve a reforma do templo. E depois que o templo foi reformado, houve o encontrar da lei. E depois que encontramos a lei, nós comemoramos a Páscoa. O que infelizmente nós temos visto nós queremos comemorar a Páscoa sem encontrar a lei. E nós queremos encontrar a lei sem reformar o templo. Meus irmãos, o derramar do Senhor dos últimos dias não se trata apenas de uma emoção, de uma celebração, mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos encontrar a lei, nós precisamos encontrar as Escrituras, nós precisamos encontrar a palavra do Senhor, a revelação que o Senhor tem para nós. Nós precisamos ser essa igreja, nós precisamos ser a igreja que coloca a vida em ordem. Nós precisamos ser a igreja que coloca a lei do Senhor como centro. Nós precisamos ser a igreja que está sensível à vontade do Senhor. Nós precisamos ser a igreja que está em comunhão com o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, se você for ler comigo Joel no capítulo 2, nós usamos muito esse texto lá para o finalzinho, quando nós falamos sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne. E esse texto também fala sobre os últimos dias, sobre depois dessas coisas acontecerem, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Só que antes disso, antes do versículo 28, tem o versículo 17. E o versículo 17 diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque onde dizer entre o povo, onde está o seu Deus? Meus irmãos, antes de haver o derramamento do Espírito, há o arrependimento, há o rasgar as vestes, há o chorar os sacerdotes entre o pórtico e o altar. Só que nós só conseguimos chegar nesse lugar encontrando a lei. Quando nós encontramos a lei, nós fazemos como Josias, nós rasgamos as nossas vestes. Mas nós só conseguimos rasgar as vestes e encontrar a lei quando nós reformamos o templo. Meus irmãos, nós precisamos se posicionar como nesse lugar. Aí, como eu disse, isso fala sobre a maturidade da igreja. A igreja dos últimos dias precisa ser a igreja que reforma o templo, encontra o livro e comemora a Páscoa. A igreja dos últimos dias, a igreja madura, que não permite com que o império da Babilônia entre na sua vida, precisa ser a igreja que reforma o templo, encontra o livro e comemora a Páscoa. Nós precisamos trazer essa revelação para a nossa vida. Porque, meus irmãos, quando eu falo sobre Babilônia, a Babilônia ela não é parecida com o Egito. O Egito, ele nitidamente te escraviza. O Egito nitidamente te prende, te bota para trabalhar.
Só que quando você quando nós vamos ler sobre a Babilônia, é um pouco diferente. Porque a Babilônia, ela não escravizou. Mas tem uma coisa que a Babilônia faz. A Babilônia, ela muda o nome e ela tira a cultura. Quando nós vemos o livro de Daniel, nós vemos todos aqueles que vieram de Israel tendo seus nomes mudados. E nós vemos eles tendo que permanecer firmes para não abandonar a cultura que eles tinham recebido através da lei do Senhor. Então a Babilônia, ela começa a entrar nas nossas vidas de uma maneira muito sutil. Primeiro, ela vai mexer na sua identidade. Então o que nós temos muitas das vezes são pessoas com a identidade um pouco confusas. Quando nós começamos a viver um tempo onde o mundo ele fala muito nas nossas vidas, então a identidade ela começa a ser deturpada, então nós temos o nosso nome mudado, nós começamos a ter dúvidas sobre quem nós somos realmente. Então aquilo que Deus fala sobre nós, o nome que nós recebemos do Senhor, talvez ele é colocado um pouco em xeque. E aí nós vemos a cultura da Babilônia entrando um pouco na vida da igreja, e aí é de uma maneira muito sutil. De uma maneira muito sutil. Então, meus irmãos, quando nós nos ausentamos da lei, quando nós nos ausentamos da comunhão do Cordeiro, nós estamos vulneráveis a ter a nossa identidade mudada. Nós estamos vulneráveis a ter a nossa cultura dissipada. A cultura que nós recebemos através da comunhão com o Cordeiro de Deus é uma cultura que nós não podemos negociar. E às vezes nós estamos negociando a cultura do reino de Deus porque nos está faltando encontrar o livro da lei. Então nós começamos a colocar em xeque coisas que o Senhor Jesus nos disse. Nós começamos a colocar em xeques, como igreja, coisas que o Senhor Jesus derramou sobre nós. E nos últimos dias nós seremos provados em cultura. O quanto nós estamos permitindo com que a Babilônia entre na nossa vida. Meus irmãos, Babilônia, se você for ver um pouco, parece muito Babilônia com Babel. A intenção de Babel era muito legal. Qual era a intenção de Babel? Chegar no céu. Mas como é que ele quer chegar no céu? Sem Deus. Aí está errado. Quando nós construímos sem o Senhor, nós edificamos sem o Senhor confunde. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a Babilônia nos últimos dias, vai chegar momentos que a perseguição ela não vai ser uma perseguição velada, mas vai ser uma perseguição nítida, vai ser visível a perseguição. Só que até chegar no lugar de ser visível, às vezes ela vai passar por coisas de forma sutis. Então, às vezes nós estamos entrando na Babilônia e nós não estamos nem percebendo. Se você acha que a Babilônia de início vai pegar as suas mãos e vai amarrar e te obrigar a fazer uma coisa, não vai ser assim. Ela vai começar a entrar de forma sutil. Então nós começamos a ver culturas mundanas dentro da igreja. Nós começamos a ver coisas que não se parecem com o Senhor no nosso meio. Nós começamos a ver fermentos. Por quê? Está tendo fermento é porque não está tendo comunhão com o Cordeiro. Não está tendo comunhão com o Cordeiro porque não está encontrando a lei. Não está encontrando a lei porque está na desordem. Meus irmãos, nós precisamos ordenar a nossa vida como igreja. Essa palavra, ela fala muito, uma palavra a respeito da igreja maior, mas ela também fala sobre a nossa vida individual. Nós precisamos reformar o templo e encontrar o livro e comemorar a Páscoa. A igreja do Senhor precisa reformar o templo, encontrar o livro e comemorar a Páscoa. Meus irmãos, se você for ler Apocalipse 18, você vai ver dizendo, sai. Eu ouvi uma voz dizendo, sai da Babilônia. Meu amigo, eu quero te dizer que do Egito Deus te tira.
mas da Babilônia você que sai. Sai da Babilônia. Do Egito Deus levantou Moisés e tirou o povo que estava cativo. Mas na Babilônia é apenas uma voz: sai. Seja violento em sair da Babilônia. Nos últimos dias, a igreja que estará... A igreja dos últimos dias precisa ser uma igreja que tem esses 3 pontos muito vivos. Senão nós vamos permitir com que a Babilônia entre na nossa vida. Entre na igreja. A cultura, a distorção de identidade, a distorção do que Deus disse, do que Deus falou. Nós precisamos sair da Babilônia. Nós precisamos sair desse lugar. E quando nós saímos, e como nós vamos sair? Reformando o templo, encontrando o livro e comemorando a Páscoa. Meus irmãos, nós precisamos colocar as nossas vidas em ordem. Como eu disse, a maturidade, eu falei no início, a maturidade fala sobre todos os aspectos da nossa vida. Então é um tempo da gente começar a olhar a nossa vida, coloca a sua vida na mesa, assim, sabe? E olha para a sua vida. O que está desordenado? O que está bagunçado? O que está precisando de uma reforma? Você que é pastor, líder, olha para a sua igreja. O que está desordenado? O que está fora de ordem? É um tempo de nós reformarmos o templo. Eu não estou falando sobre o templo físico, eu estou falando sobre o nosso tabernáculo, o lugar onde Deus habita. E quando nós reformamos o templo, nós precisamos colocar a lei como um centro da nossa vida. Nós precisamos amar a palavra do Senhor, porque ela é a luz, sabe? A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nós precisamos nos voltar para a lei, nós precisamos nos voltar para os mandamentos, nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor. O que Deus disse, Ele disse, o que Ele não disse, e é isso. Nós precisamos ser uma igreja bíblica. Nós precisamos amar mais as Escrituras, nós precisamos amar mais a lei. E esse amar mais a lei fala sobre você não se acostumar com o que a lei diz. Será que sempre quando você ouve uma coisa, você rasga suas vestes ou apenas se tornou mais uma coisa que é um jargão ou talvez uma frase legal? Se tornou apenas mais uma frase, você precisa encontrar a lei. Quando nós encontramos a lei do Senhor, quando nós encontramos as Escrituras, nós precisamos comemorar a Páscoa. Nós precisamos trazer o Cordeiro de Deus para dentro das nossas famílias. Nós precisamos trazer o Cordeiro de Deus para dentro da nossa vida. O Cordeiro de Deus venceu, nós precisamos seguir. Nós precisamos seguir Jesus, aonde Jesus está indo, o que Jesus está fazendo. Nós precisamos ter comunhão com o Cordeiro. Nós precisamos ter comunhão com o sangue do Cordeiro de Deus. E quando nós estamos nesse lugar, nós permanecemos. Então a igreja dos últimos dias precisa ser a igreja que tem isso vivo. Estar com a vida em ordem. Ter a lei como um centro. Ter a lei como um lugar onde nós permanecemos. E ter comunhão com o Cordeiro de Deus. Comemorar a Páscoa do Senhor, uma Páscoa como nunca antes foi vista. Porque nós sabemos que é a partir desse lugar que nós encontramos avivamento. É a partir desse lugar que nós encontramos o derramar do Espírito Santo de Deus. Não tem avivamento sem Bíblia, meus irmãos. Não tem avivamento sem arrependimento. E nós recebemos o derramar do Senhor. E nós não somente recebemos o derramar do Senhor,
mas nós não permitimos com que a Babilônia entre nas nossas igrejas. A cultura mundana, a cultura deste século, a cultura que nos distancia da palavra, dos caminhos do Senhor, da comunhão com o Cordeiro de Deus. Nós não podemos negociar a nossa vida com Deus, nós não podemos negociar a nossa cultura, a cultura que nós recebemos do Senhor. Então, meus irmãos, na sua casa, na sua família, reforme o templo, encontre o livro, comemore a Páscoa. A sua igreja, reforme o templo, coloque as coisas em ordem, encontre o livro do Senhor na sua vida, se arrependa, rasgue as suas vestes e comemore a Páscoa, caminhe para ter comunhão com o Cordeiro de Deus. Porque quando nós temos comunhão com o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus nos aponta o caminho, o Cordeiro de Deus nos dá a direção. Amém? Essa é uma palavra que eu recebi do Senhor há um tempo e eu quero andar nela. Eu quero permanecer firme nessa palavra. Vamos orar para a gente encerrar? Jesus, obrigado. Obrigado pela sua lei, Jesus, obrigado pela sua palavra. Eu oro, Jesus, para que, como igreja, nós coloquemos a nossa vida em ordem, Jesus. Eu oro por uma ordenança, Jesus. As coisas estando cada uma no seu lugar, Jesus. Nós começamos uma reforma na nossa vida, Jesus. Eu oro, comece a reformar a nossa vida, Jesus. Eu oro, Jesus, para que nós possamos encontrar a sua lei e meditar na sua lei, meditar nas suas palavras e andar nelas, Jesus. Para que nós possamos ter comunhão com o Cordeiro, para que nós possamos comemorar a Páscoa. Nós queremos ser essa igreja, então nós liberamos isso hoje, Jesus. Eu libero isso sobre os meus irmãos. Eu libero fome de colocar a vida em ordem, fome de encontrar o Cordeiro de Deus. Fome de seguir o Cordeiro, fome de ter comunhão com o sangue do Cordeiro, Jesus. Isso, Jesus, derrama sobre nós essa graça, essa palavra, Jesus. Nós te agradecemos por isso, Jesus. Em teu nome, amém. Amém e amém. Obrigada a Deus por esse culto, obrigada por essa palavra e obrigada a você pela sua participação. Se você estiver precisando de alguma oração ou se você quiser contar algum testemunho sobre esse culto, você pode entrar em contato com a gente pelos nossos Instagrams. A gente tem o nosso Instagram local, das 3 igrejas, e a gente tem o nosso Instagram geral. Então, fica à vontade para entrar em contato com a gente. E nós temos também a nossa lojinha virtual, 1721 Store, que está com livros incríveis, incríveis mesmo. Eu já comprei 2, que é A Chave Escondida do Avivamento de Israel e o famoso Quando um Judeu Governar o Mundo. Então vai lá que tem muita coisa boa, não perde. E além disso, a gente ainda está se encontrando de forma totalmente online. Então fica atento aos horários do culto, que é 18 horas. Então semana que vem a gente se vê e tchau, tchau!